Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos que estão conectados conosco no Pão Diário, uma mensagem de Deus ao teu coração. É o Evangelho que nós conhecemos, vivemos e pregamos. Meus queridos e amados irmãos, hoje o tema que eu quero trazer ao seu coração está baseado no Evangelho de João, capítulo de 12, versículo de 1 a 7, que vai contar a história de Maria, que lavou os pés de Jesus. Eu quero trazer aqui uma ilustração, meus amados irmãos, um tema, o poder de grão de café. O pote de grão de café. Não sou um apreciador de café, e o cheiro dos seus grãos me traz consolo e tristeza. Quando a nossa filha Melissa, 17, estava organizando o seu quarto, ela colocou uma tigela com grão de café para permear o recinto. Com esse aroma quente e agradável, já se passaram quase 2 décadas, e desde que a sua vida terrena foi ceifada num acidente de carro. No entanto, nós ainda conservamos aquela tigela de grão de café que nos traz a memória e aroma que Mel apreciava. Forte, né, meus irmãos? As escrituras também usam a fragrância como os lembretes. O livro de Cântico dos Cânticos refere-se às fragrâncias como o símbolo do amor entre um homem e uma mulher. Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 3, capítulo de número 4, versículo de 11 a 16. O perdão de Deus a Israel é descrito como perfume perfumado, como o centro do Líbano. Oséias 14:6. Quando Maria ungiu os pés de Jesus, a casa se encheu com a fragrância de perfume. Jesus disse que essa atitude prenunciava o seu sepultamento. A ideia de fragrância também pode nos ajudar a sermos atentos a nossos testemunhos de fé aos que nos rodeiam. Paulo nos explicou assim: somos aroma de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Que a nossa vida produza o aroma de Cristo e o seu amor, e lembrete aos outros que também precisam de Jesus em sua vida. Você pode ser a fragrância de Cristo para alguém. Isso é forte, meus queridos amados irmãos. Louvável seja o nome do Senhor. Deus nos chamou para fazer a diferença no tempo de crise e dar o melhor, né, meus irmãos? A palavra de Deus diz que foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro. E os que faleceram, a quem ressuscitava dos mortos, fizeram, pois, ali uma ceia, e estava ali Marta, servia Lázaro e um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de perfume de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxergou os pés com seus cabelos, encheu a casa de cheiro. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, e que havia de trair, disse: por que não se vendeu este orqueto por 300 dinheiro e não deu aos pobres? Ora, ele disse isso não é pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali lançava. Disse, pois, Jesus: deixai para o dia da minha sepultura, guardou isto, porque os pobres sempre o teste convosco, mas a mim sempre me destes. Os meus queridos amados irmãos, Jesus nos ensina muitas coisas, irmãos, no contexto de amar, de acolher, de dar o melhor, o respeito, a honra. Jesus, ele nos ensina aqui, irmãos, que nós temos de ser o perfume, o cheiro. As pessoas têm de olhar para nós, irmãos, e ver Cristo Jesus em nossas vidas, em nossas atitudes, em nosso caráter, em nossa personalidade.
Vivemos dias tão difíceis, meus irmãos, mas quando nós damos para o Senhor nosso tempo, a nossa vida preciosa, por isso que a palavra de Deus diz que viver para Cristo é lucro. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Essa foi a palavra de um homem de Deus. Que você entenda, minha irmã, que o tempo que Deus te propôs a estar nessa terra é um tempo de aprendizagem, é um tempo em que nós devemos semear na obra de Deus, dar o melhor a Ele, procurar um tempo para o Senhor Jesus. Nós temos tempo para muitas coisas, irmãos, mas precisamos tirar um tempo para Deus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele está conosco. A palavra de Deus diz: entrega a tua vida ao Senhor, confia nele, acredite, não se turbe o vosso coração. Aqui a história conta que Jesus, irmãos, ele estava numa ceia e Marta servia e Lázaro era um dos que estava à mesa com ele. Então Maria, tomando um livro de orgueto, de nado puro, de muito preço, ela ungiu os pés de Jesus e enxugou os pés com seus cabelos e encheu a casa. Aquele ambiente ficou perfumado, irmãos. Observe que ela pegou o perfume, de um alto valor, e ela lavou os pés de Jesus. Não só lavou os pés, mas ela enxugou com seus cabelos. Eu vejo aqui humildade. Eu vejo aqui, irmãos, uma atitude de dar o melhor, de honra, de não se preocupar com as coisas materiais. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que nós não podemos estar se preocupando com as coisas da vida, irmãos. A palavra de Deus diz assim: lance sobre ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa inquietação. Deixa Deus cuidar da sua vida, deixa Deus trabalhar. Abra seu coração para Deus, entenda que Deus está no controle de todas as coisas. Dê um passo para Ele, creia nele. Se Deus que nos escolheu, irmãos, é um Deus que tem resposta para nossas vidas. O seu encontro com Jesus não foi por acaso não, minha irmã. Tem um propósito, meu irmão. Tudo na nossa vida tem um propósito. Guarde esta palavra no teu coração e ore conosco em nome de Jesus. Quero aqui pedir que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com um amigo não cristão, o canal Pão Diário. Que Deus abençoe a sua vida, ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, aqui nesse momento de oração, eu estou aqui orando por essa vida do meu irmão, pela vida da minha irmã, Senhor, pelo nosso lar, pela nossa casa, pela nossa família, pelos projetos que o Senhor tem. Senhor, nos cobre com teu sangue, acampa os teus anjos a nosso derredor e nos livra de todo mal. Senhor, nos ajuda, nos ensina a perseverar, a confiar em Ti, a viver na Tua dependência. Senhor, nesse momento eu te apresento esta família, no nome de Jesus, que todas as barreiras, todas as dificuldades venham cair por terra. Ajuda a minha irmã, ajuda o meu irmão. Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse momento, esse homem, essa mulher que está enferma, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor dê a vida. Senhor, eu te peço por aqueles que estão de luto, que o Senhor venha confortar os corações. Nós sabemos que há famílias que estão em desespero, em tristeza e de luto, mas eu quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor venha trabalhar. Pai, em nome de Jesus, ouve minha oração aqui neste momento, ó Pai, e eu te agradeço, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. A paz do Senhor.